Dependência digital e estratégias cognitivo-comportamentais para reduzir o uso excessivo de tecnologia. Estamos vivendo em uma era onde estar offline soa como quase que inconcebível. O celular tornou-se ferramenta de trabalho, entretenimento, socialização e, para muitos, um refúgio emocional. Mas quando a necessidade de conexão se transforma em compulsão, estamos diante de um problema de saúde mental cada vez mais frequente e a dependência digital. Neste artigo, você vai entender o que é dependência digital e como tratar com base nos princípios da terapia cognitivo-comportamental, TCC. Vou explorar técnicas práticas e aprofundar como é possível recuperar o equilíbrio com o uso da tecnologia, sem precisar se desconectar totalmente da vida digital. O que é dependência digital e quais seus impactos? A dependência digital é um padrão comportamental disfuncional marcado pelo uso compulsivo de dispositivos eletrônicos, especialmente smartphones, redes sociais, plataformas de streaming e jogos online. Ela não é apenas ficar muito tempo no celular, mas a incapacidade de controlar esse uso mesmo quando há prejuízos evidentes. Sintomas comuns de dependência digital: checar notificações compulsivamente, mesmo sem alertas sonoros. Sentimentos de irritação, angústia ou vazio ao tentar reduzir o uso. Perda de produtividade nos estudos ou trabalho. Problemas nos relacionamentos devido à hiperconectividade. Insônia ou sono fragmentado por uso excessivo de telas à noite. Sensação de precisar estar online o tempo todo. Do ponto de vista clínico, trata-se de um vício comportamental, semelhante à compulsão por jogos, compras ou comida. Por que o cérebro vicia na tecnologia? Cada notificação, like ou mensagem atua como um reforçador intermitente, um estímulo imprevisível que ativa o circuito de recompensa cerebral. Esse mecanismo envolve a liberação de dopamina, o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e motivação. A constante ativação desse sistema faz com que o cérebro associe o uso do celular ou redes sociais com gratificação instantânea, tornando mais difícil a tolerância ao tédio ou frustrações do cotidiano. Com o tempo, o cérebro passa a pedir doses cada vez maiores de estímulo para gerar o mesmo nível de prazer, levando ao ciclo vicioso do uso excessivo. É por isso que aprender como parar de usar o celular em excesso não se trata apenas de força de vontade, mas sim de mudar padrões cerebrais profundamente enraizados. Tratamento para dependência digital com TCC, passo a passo. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma abordagem estruturada, baseada em evidências, voltada à mudança de pensamentos, emoções e comportamentos disfuncionais. Seu foco está no aqui e agora, promovendo ferramentas práticas e reflexivas que ajudam a pessoa a retomar o controle sobre suas ações. Etapa 1 e avaliação funcional do comportamento digital. Nesta fase, o psicólogo mapeia contextos de uso: quando, onde e por que a pessoa usa o celular. Função do comportamento: escapar de tédio, evitar emoções desconfortáveis, buscar aprovação. Padrões automáticos de pensamento ligados ao uso da tecnologia. Esse mapeamento é essencial para desenhar um plano de ação personalizado. Etapa 2 – técnicas da terapia cognitivo-comportamental para vício em celular. 1. Monitoramento do uso digital. A primeira etapa prática envolve registrar diariamente quantas vezes o celular foi acessado, aplicativos mais utilizados, emoções antes e depois do uso. Isso aumenta a consciência do padrão de uso, fundamental para a mudança. 2. Definição de metas progressivas. As metas precisam ser realistas e mensuráveis. Exemplo: usar redes sociais por no máximo 30 minutos por período do dia. Ou não usar o celular 1 hora antes de dormir. Essa autorregulação gradativa é mais eficaz do que bloqueios abruptos. 3. Identificação e substituição de gatilhos. A pessoa aprende a identificar os gatilhos emocionais que a levam a buscar o celular, como tédio, solidão, ansiedade, e substituí-los por comportamentos mais saudáveis. Caminhar, conversar com alguém, ler um livro, meditar. 4. Reestruturação cognitiva. É aqui que a TCC atua sobre os pensamentos automáticos disfuncionais.
Por exemplo, pensamento disfuncional: se eu não responder agora, vão se afastar de mim. Pensamento alternativo saudável: tenho o direito de responder no meu tempo. Quem se importa comigo vai entender. Essa mudança de narrativa interna ajuda a aliviar a ansiedade de estar sempre disponível. 5. Higiene digital. Reorganizar o ambiente digital também é parte da intervenção. Desativar notificações não essenciais. Usar aplicativos de limite de tempo. Colocar o celular fora do alcance ao estudar ou dormir. Criar períodos fixos de pausa digital. Como controlar o uso das redes sociais com psicoterapia? A psicoterapia oferece um espaço seguro para refletir sobre a função emocional que o uso excessivo das redes sociais cumpre. Como as comparações e o excesso de estímulos afetam a autoestima. Como estabelecer uma relação mais saudável com a tecnologia. O foco não está em demonizar a internet, mas em redefinir a relação com ela, promovendo autonomia, presença e equilíbrio. O papel da psicoterapia em diferentes faixas etárias. A dependência digital atinge pessoas de todas as idades, mas a forma como ela se manifesta e é tratada pode variar. Adolescentes, de maior vulnerabilidade à validação social online. Envolve também orientação familiar. Adultos, e uso exagerado geralmente relacionado ao trabalho, performance e evitação emocional. Idosos, e uso crescente, muitas vezes ligado à solidão. A psicoterapia individual ou familiar pode adaptar as estratégias da TCC conforme a faixa etária e o contexto de vida. A tecnologia a favor da saúde mental. A tecnologia veio para ficar, mas o controle precisa estar em nossas mãos. Ao entender os mecanismos psicológicos e emocionais por trás do uso compulsivo, e aplicar técnicas da terapia cognitivo-comportamental para vício em celular, é possível criar uma rotina digital saudável, consciente e funcional. Se você sente que está perdendo o controle sobre o tempo que passa nas telas, considere procurar um psicólogo. Cuidar da sua saúde mental é o primeiro passo para retomar o protagonismo da sua vida. Perguntas frequentes sobre dependência digital. O que é dependência digital e como tratar? É o uso compulsivo de tecnologia que gera prejuízos à saúde mental. O tratamento envolve psicoterapia, especialmente com TCC, mudanças de hábito e, em alguns casos, suporte multidisciplinar. Quais são os principais sintomas da dependência digital? Ansiedade ao ficar longe do celular, perda de controle sobre o tempo de uso, prejuízos no sono, concentração e relacionamentos sociais. A TCC é eficaz como tratamento para a dependência digital? Sim, é considerada uma das abordagens mais eficazes por combinar técnicas práticas com reestruturação de pensamentos que alimentam o vício digital. Como parar de usar o celular em excesso sem cortar totalmente? Com estratégias graduais, autoconhecimento e reorganização de prioridades. A ideia não é eliminar o uso, mas estabelecer uma relação equilibrada com a tecnologia. A psicoterapia pode ajudar com o uso compulsivo de redes sociais? Sim. Como controlar o uso das redes sociais com psicoterapia é um dos principais focos da TCC para a dependência digital. O psicólogo ajuda o paciente a entender os gatilhos emocionais e a criar estratégias alternativas.